Aqui diz: "Você está vivo", não diz "ao vivo". Muito obrigada pela novidade. Então, bom dia, Há quem boa diga que se tarde. estivéssemos mortos estávamos mais vivos, não é? Como é que é? Há quem acredite que se estivéssemos mortos estávamos mais vivos ainda, não é? Pois é, A lógica da vida depois da morte é essa, não é? exatamente, exatamente. Mas vamos já falar sobre isso. Deixa-me só começar por enquadrar esta conversa, porque é que eu te chamei, não é? E dizer às pessoas que o Carlos é o meu pai. E, e Com o muito Carlos orgulho. escreveu um livro com muito orgulho, eu também sou filha dele com muito orgulho. E o Carlos escreveu um livro, já há uns poucos anos, que para mim é essencial que vocês leiam para entender a situação atual, entender qual é o perigo desta moda nova nova não, uma moda reciclada, na verdade, que é de recuperar, uma visão antissemita, condenar quem está contra a substituição cultural. Estou a falar um bocado em código, não é? Mas já vamos destrinçar isto tudo. Então, como vocês sabem, vocês que me seguem a mim e que seguem o Carlos, que é o meu pai, eh, nestes últimos tempos nós temos visto esta moda, uma um reavivamento da atitude nacional-socialista, e não é por acaso, especialmente em, eh, em viveiros de esquerda. Isso também não é por acaso. E ao mesmo tempo, esta esquerda tem defendido um tipo de sociedade que vai completamente contra, por exemplo, liberdades das minorias sexuais, que são coisas que a esquerda supostamente defende, e essa mesma esquerda está constantemente a condenar quem quer defender esses valores, que somos nós, a e a rotular-nos de fascistas, islamofóbicos. Portanto, por isso eu convidei o meu pai para esta conversa, porque o livro que ele escreveu toca nestes assuntos e o livro que eu escrevi também não é sobre isto, mas acaba por tocar também nestes assuntos. E então gostava de conversar contigo e queria que fosses tu a dar a perspectiva de a mostrar às pessoas que de facto existem projetos de dominação global que querem substituir a nossa cultura e como tu tens um bom domínio sobre esse assunto, queria que falasses sobre isso. Ok. Não é nada por acaso o que está a acontecer, não é? Quando nós. O título aí já está a dizer tudo, né? Porque tem os 3 projetos de dominação global: comunismo, globalismo e islamismo. Ou seja, não existe mais nenhum projeto de dominação global. Isso que fique bem claro. E desafio qualquer um a trazer uma informação nova, a dizer, não, tem aqui um quarto. Eu quero ver, porque eu não sei onde é que ele está. Tá? Só Olha, existem já esses 3. agora deixa-me só interromper porque há pessoas que dizem, especialmente no campo marxista, que o cristianismo é também um desses. E assim podes, se quiseres, rebater essa ideia. Então, ainda antes de entrar no campo da religião, né, basta Certo? este detalhe muito interessante e que também não é por acaso, que é tão badalado, que é o imperialismo norte-americano. Não Sim, tem imperialismo nenhum, cara. Assim, se querer a liberdade dos povos é imperialismo, então, por favor, eu quero estar nesse império. Porque eu quero ser exato. livre, precisamente. Então, se isso é um imperialismo, por favor, tragam-me, deem-me esse imperialismo que eu quero, para mim, tá? Porque eu quero ser livre, não é? Nós queremos ser livres. Então, esses 3 projetos de dominação global são completamente antinatura. E esse é o ponto, porque o cristianismo é a natura. O cristianismo é a natura, é a essência
dos ímpetos mais profundos da individualidade e do anseio mais elevado que nós possamos ter para cada indivíduo e para a coletividade. E a coletividade é feita de indivíduos, não é? Não é a coisa digamos assim, é do indivíduo para o coletivo, do interno para o externo. É algo que tem que realmente obedecer ao ritmo do que a natureza pede. O que é que a natureza do ser humano está pedindo? Qual é o seu anseio mais profundo? E como é óbvio, esses três projetos de dominação global, o comunismo, o globalismo e o islamismo, querem fazer o contrário. Vem de fora, vem como uma imposição e vem esmagar o indivíduo, vem completamente estrangular os maiores anseios do indivíduo. E o que é que isso origina? Poderia originar uma suposta ordem que quem olha pela superfície pode dizer, mas eu vejo ordem ali na China. Eu vejo ordem, cara. Quem é que vai cometer crimes na China? Meio difícil, não é? Na Rússia, não é? Exatamente. Eu vejo ordem ali no contexto islâmico. Se o cara roubar, cortam-lhe uma mão. Então quem é que se vai querer ficar sem uma mão? São poucos, não é? Então, a pessoa à superfície pode dizer, a ver como a ordem está funcionando? Sim, mas está funcionando, está realmente alimentando, nutrindo o indivíduo na sua essência mais profunda, no seu anseio mais profundo de liberdade? Não, exatamente o contrário. São ordens impostas de fora, de uma forma artificial, e a primeira coisa que elas fazem, cortar a liberdade do indivíduo. Exato. Então, é assim, o cristianismo, em relação à pergunta que me fizeste, sobre que o cristianismo, segundo alguns, poderia ser esse quarto projeto de dominação global, é o contrário, cara. Porque o cristianismo defende que tu tens que ser livre. Tão livre que até podes ir contra Deus, se quiseres. Uhum. Porque é dessa essência que é feita a realidade. Deus criou a realidade de uma maneira tal que nós podemos colocar-nos contra Deus. Somos livres para fazer isso. Haverá consequências? Claro que vai haver consequências, não é? Se nós estamos querendo fugir da ordem da realidade, onde é que nós vamos parar, não é? E aí já é uma longa conversa esse assunto aí. Mas basicamente é isso que eu diria. Sobre o cristianismo entrega-te o contrário, entrega-te liberdade. Não é? Sabes quais são os argumentos normalmente que as pessoas usam para defender essa ideia? É que o cristianismo também se impôs, né, com as cruzadas, basicamente com as conversões forçadas, no passado, né? Sim. E é um bocado por isso, mas aí eu acho que é importante distinguir entre o que é o cristianismo como força, digamos, institucional e política, que não é bem cristianismo, né? E o que é o cristianismo na sua essência. Exatamente. Certo? Exatamente. Porque aí o que é que tu tens? Tu tens a história do cristianismo a partir de um certo ponto, a partir do momento que o Estado oficializa a religião, já está a meter onde não é chamado. Não é? Exatamente. E vai usar isso de uma forma que também vai, até com boas intenções, querer construir uma ordem, uma civilização, uma sociedade ordenada, uma sociedade mutuamente respeitosa, e isso é louvável, tudo isso. Mas vai querer institucionalizar e oficializar uma coisa que é muito mais do que qualquer Estado pode algum dia ser. Exato. É muito mais do que uma humanidade inteira pode algum dia ser. Então é algo cósmico. A essência do cristianismo é algo de raiz cósmica. Então ultrapassa, abraça o universo inteiro. Então a pretensão de um Estado ou de uma civilização se apropriar do cristianismo, há qualquer coisa que está errado aí. Então é preciso ir ao caminho de algo saudável. E o saudável é sempre a primazia do indivíduo, da relação pessoal do indivíduo com Deus.
Não há nada que se possa meter no meio disso. Nada, nem ninguém tem autoridade para se intrometer nessa relação entre Deus e o indivíduo. Então, digamos assim, aí realmente são os problemas com que o cristianismo foi avançando ao longo da história, né? Mas na sua essência, na sua natureza, é algo totalmente diferente. Tem essa raiz cósmica e tem essa raiz da essência da realidade. E, por exemplo, para dar um exemplo muito concreto da parte da... Por exemplo, é dado o exemplo que tu deste, das cruzadas, né? E pegar no fenómeno das cruzadas e tentar justificar os abusos do cristianismo a partir daí, é mais uma narrativa fictícia. Porque não é disso que se trata as cruzadas. As cruzadas tiveram uma motivação realmente espiritual, realmente de proteção às vítimas, de proteção aos indefesos da humanidade e da sociedade. Essa foi a motivação primordial. E as provas são concretas, tá? Não poderia dizer, isso é uma teoria como qualquer outra teoria. Não, as provas, vamos ser racionais. Eu lembro daí de uma postagem tua que tu fizeste, algumas que tu fizeste sobre a fé racional. Essa necessidade de vamos ser racionais, tá? E o que é que tu tens no fenómeno das cruzadas? Tu tens nobres europeus na Idade Média, muitos deles a pegarem nas suas fortunas e a entregar as fortunas para as cruzadas. E alguns poderiam dizer, os caras queriam ir lá tomar conta do território do Oriente Médio, da Palestina, queriam tomar conta daquilo, não sei o que, não sei o que mais, não é? Da antiga Israel, queriam tomar conta do pedaço, queriam roubar aquilo dos muçulmanos, do islamismo. É o contrário. Eles sabiam que não tinha nada lá. Ainda não era a época do petróleo, ok? Nem do gás. Israel não tem petróleo, mas tem gás. Mas ainda não era essa época. Nessa época isso não tinha valor nenhum. Petróleo e gás não valia nada. A motivação era absolutamente espiritual. Uhum. Primeiro, havia uma atitude, digamos assim, humanitária, porque foram séculos e séculos e séculos do islamismo se apropriando dos territórios cristãos e se apropriando de uma forma violenta, totalmente violenta. Eu ia-te perguntar, ia-te pedir para fazeres para mostrares a diferença entre a expansão islâmica e as conquistas islâmicas e as cruzadas. Então, as conquistas islâmicas foram assim, em 130 anos, se não me engano, eu teria que consultar aí o meu livro, mas assim, por alto, assim, em 130 anos, eles tinham conquistado ali a Arábia Saudita, Oriente Médio, Norte da África, e a partir do ano 711 invadiram a Europa, ok? Invadiram o que futuramente seria Portugal e Espanha, futuramente, não é? Invadiram ali, que era naquela época, após o Império Romano, após a queda do Império Romano, eram os visigodos, suevos primeiro, visigodos e tal, que eram os povos germânicos, que tinham se deslocado para a Península Ibérica e que estavam ali a tentar, e eram cristãos, né? E eles estavam aquela fase dos germânicos irem para a Península Ibérica, se apropriarem daquele território, foi em simultâneo com uma conversão ao cristianismo, com todo esse processo, não é? Que havia arianismo, havia catolicismo, então eles estavam no meio daquelas confusões iniciais, que era o século V, não é? Século V, século VI. Estavam nesse processo todo e, de repente, para a infelicidade da humanidade inteira, o islamismo fez o que estava a fazer desde a sua raiz, desde a sua origem, que foi invadir o que não era deles e tentarem abafar o cristianismo, porque era realmente uma luta contra o cristianismo. Porque aqueles territórios todos, mesmo lá no Oriente Médio, Iraque, a Arábia ainda era muito politeísta naquela época, ainda era bastante politeísta. Foi uma das razões porque Maomé se levantou, digamos assim.
mas ali aquelas regiões todas, Síria, Antiga Israel, Turquia, Egito, Líbia, tudo aquilo ali, era tudo cristão. Tudo que era cristão. E foi pela força, não foi pela conversão, não foi chegar lá e dizer temos aqui uma mensagem maravilhosa, uma mensagem libertadora para vocês. E vocês estão aí a viver no cristianismo. Ora, vejam como esta mensagem é tão mais maravilhosa do que o cristianismo. Quer se converter? E as pessoas diziam sim, queremos que essa mensagem é maravilhosa. Não foi nada disso. Nunca, nem em uma única circunstância foi isso. Todas as situações foi espada na mão e chegar aos povoados e dizer assim, meu filho, é assim, as mulheres são nossas. Ok? Queres converter ao islamismo? E o cristão ia dizer assim, não vou converter ao islamismo. Ok, pronto. Primeiro passo, cortar a cabeça dos homens. Segundo passo, escravizar as crianças. Segundo passo, escravizar as crianças. E terceiro passo, estuprar as mulheres. Essa foi a realidade da situação. E quando eles começaram a avançar dessa maneira, porque foi dessa maneira que eles avançaram, o próprio Maomé fez isso. Maomé era um senhor da guerra que estuprava as mulheres que não eram muçulmanas, não é? Porque as muçulmanas, eles não podiam, Allah não deixava estuprarem porque eram muçulmanas, já se tinham convertido. Não podiam ser tomadas como uma das 4 mulheres. Ou, no caso do Maomé, como uma das 11 mulheres que ele teve, tá? Mas as outras que não se tinham convertido ao islamismo, Allah tinha dado ordem para serem estupradas. Tu não achas que isto tem a ver com o que se passa hoje também? Em países europeus que estão a receber o islamismo e está a aumentar os casos de violência sexual contra mulheres que não são muçulmanas. Tem tudo a ver. Porque as pessoas que são ignorantes desses fundamentos do islamismo, normalmente elas vêm à luz do que é o pensamento judaico-cristão. E começam a tentar, e pensamento humanista, também secular humanista, e tentam pensar com a cabeça de um ocidental qual é a motivação desses muçulmanos que chegam à Europa e que estão a estuprar as europeias. Então, são ocidentais ignorantes das escrituras islâmicas, ignorantes do Alcorão, ignorantes dos hadices do islamismo, que ficam com a sua cabeça de europeu ocidental a pensar, a tentar entender o que é que se passa na cabeça desses estupradores. É só adolescentes, jovens adultos meio malucos que não conseguem restringir a sua sexualidade e vão por esse tipo de interpretações e não tem nada a ver. O fundamento é religioso. As pessoas não sabem disso, o fundamento é religioso. Tem a ver com o exemplo, para eles, é o exemplo do homem perfeito. Quem é para eles o homem perfeito? Não é Jesus. Para eles, o homem perfeito é Maomé. E Maomé foi o quê? Senhor da guerra, estuprador, assassino, ladrão. Essa é a ótica do muçulmano. É aí que o muçulmano pensa, se o homem perfeito, que era Maomé, fez essas coisas, então é isso que Allah nos está a dizer a nós para fazermos também. Tá? E depois há outros elementos no cristianismo no islamismo, que vão meio que ludibriando as pessoas de ocidentais, de mentalidade ocidental. Porque eles conhecem, eles sabem quais são os valores do Ocidente. Eles conhecem perfeitamente os valores do Ocidente. Mas indo um pouquinho lá atrás, quando houve as cruzadas, a motivação para as cruzadas foi simplesmente proteger os peregrinos que estavam aí para a Terra Santa durante séculos. Não foi durante 50 anos, foi durante séculos. Estavam a ser trucidados, assaltados, assassinados, escravizados. Porque a moda da escravatura ocorreu muito mais no islamismo do que no cristianismo, ok? Isso também é algo que as pessoas não falam. É outra coisa que as pessoas não falam. Né? Olha, agora deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque eu vejo algumas pessoas que supostamente são entendidas na história do Islão e na história de Portugal
E dizem que, na verdade, os muçulmanos, quando governaram, quando dominaram a região, eles permitiam os cristãos existirem sem qualquer. A única coisa que os cristãos tinham que fazer era pagar um imposto, né? Ou seja, é como se eles refutassem essa ideia de que foi à espada e que foi conversões forçadas, ou que matavam quem não se queria converter. E eles dizem que, na verdade, não, que o Islão permitia que os cristãos continuassem a existir debaixo de um governo, digamos, islâmico. Mas era precisamente porque pagavam, né, impostos completamente exagerados, não é? Isso também não está no Alcorão ou nos Hadiths ou assim? Tá. O comando que Allah dá, o comando que Allah dá para Maomé e os seus capangas é primeiro dizer quer se converter e a pessoa diz não quero converter, então vai ter que pagar para não morrer. Tá? É o mesmo princípio da máfia. Tu pagas para levares a tua vida adiante, para teres o teu negócio, a tua vida, a tua família, e tens de pagar proteção. Do próprio, a proteção ao próprio opressor, ao próprio agente do perigo, o agente que te pode matar, tu tens de pagar a ele pela tua proteção, para te deixar vivo. E aí já começa o problema, porque vais ser sempre cidadão de terceira categoria. Nunca vais ser um cidadão de primeira categoria, né? Por exemplo, a realidade atual, por exemplo, ali, por exemplo, em Israel, tu tens o Estado de Israel, todos convivem. Realmente é um Estado democrático mesmo. Ou seja, todos convivem. Lá muçulmanos a fazerem parte do governo. Exato. Tu vais ao Parlamento de Israel e tens lá muçulmanos árabes, não é muçulmanos judeus, não é muçulmanos israelitas, são israelitas, claro, mas são muçulmanos árabes que estão lá no Parlamento. Pois. Têm o mesmo direito, a mesma força política que os outros têm, rigorosamente a mesma. É uma democracia, né? Exatamente, é a única democracia ali, naquela região, a única. Então tu encontras isso aí, mas se tu fores aos 50 e tal países aos 50 e tal países muçulmanos, não encontras um único cristão no governo. Não encontras um único judeu no governo. Não encontras. Não tem como. Faz parte dos fundamentos religiosos. Porque assim, enquanto que o cristianismo é realmente uma religião, tem a ver com essa relação do homem com Deus e Deus com o homem, isso é uma religião. O islamismo não é isso. O islamismo é algo de político-ideológico, com roupagem supostamente religiosa. Entendes? Então é um fenómeno totalmente à parte. As pessoas muitas vezes falam de as 3 religiões abraâmicas. Não existe essa história, não. Na origem histórica, sim. Na origem histórica, sim, porque os povos árabes, etc., vieram de raízes muito próximas aos judeus, aquela coisa toda. Por aí, sim. Há aquela tal ascendência comum em Abraão, aquela coisa toda, isso é uma realidade, não é? Mas os fundamentos como religião não têm nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, na verdade, o islamismo veio para destruir o cristianismo. Até porque é essa a ordem que está dada no Alcorão. A ordem que está dada no Alcorão é no final dos tempos, que eles também têm a parte escatológica, o islamismo tem a parte escatológica também, que é o final dos tempos, aquela coisa toda, né? E está muito claro lá, no final dos tempos tem que se aniquilar, os judeus são os primeiros, têm que desaparecer da face da terra. Allah está a dizer, não pode haver judeus, tem que se aniquilar os judeus todos, e os cristãos também. E politeístas, cristãos, politeístas, tudo tem que ser aniquilado. Tem possibilidade de se converter ao islamismo, mas se não se quiserem converter, mata tudo. O judeu nem tem possibilidade, nem é feito o convite para se converter, tá? Ao judeu nem é feito o convite. O judeu é para limpar da face.
O judeu limpa da face do planeta. Olha, mas isso é muito, desculpa interromper-te, é que isso é muito interessante porque, pronto, faz-me lembrar esta coisa da esquerda estar sempre a defender o islamismo e tudo o que vem, ou seja, todas as atrocidades que têm judeus envolvidos, eles vão todos magnificar isso. Enquanto, por exemplo, o genocídio cristão na África, ninguém fala disso, da esquerda. Estás a Que é muito perceber? pior. Que está a ser muito pior, não é? Não tem nem comparação. Nem comparação. Até porque não há nenhum... como é que se diz? Nenhum ataque ao islamismo. Ninguém quer matar muçulmanos porque eles são muçulmanos. Não existe isso. Isso não existe. E vem lá os esquerdistas, vêm com uma história de não, os cristãos, os conservadores querem também eliminar, né, o Islã, são islamofóbicos, querem... Cara, isso é uma ficção. Não existe essa história. Isso não existe. O contrário, sim, existe. Mas existe por quê? Porque eles são piores pessoas do que porque os islâmicos serão piores pessoas do que os cristãos, ou não sei o quê. Não, o problema não está aí. O problema está na raiz em que a pessoa nasceu e cresceu. Sim. É esse o problema. E é muito profundo, porque é de ordem espiritual mesmo. É aquilo, talvez, não sei se estaria aqui a avançar uns degraus na profundidade da conversa, mas aquilo que Paulo referiu no Novo Testamento, não é? Na carta aos Gálatas, que ele diz que a luta não era contra a carne e o sangue. Ou seja, não era a luta de seres humanos contra seres humanos. Que a essência da luta estava no que ele chamou os principados e as potestades. Sim. Que era em outro nível. Que eram no nível espiritual. Que era aí a origem do problema. E que depois repercutia de alguma forma na nossa vida aqui, como seres humanos, com estas oposições que nós vamos tendo, culturais, estas coisas todas. Mas que a origem era outro nível. E é disso que se trata. Tá? Então, assim, essa coisa do islamofóbico, até pode ser que exista. Como sempre existe algum exagero. Sempre existem um ou outro, mas são coisas muito isoladas. Agora, o ataque aos cristãos não é isolado, é generalizado. Há um ódio contra judeus e contra cristãos. O grupo religioso mais perseguido na humanidade são os cristãos. Olha, deixa-me contar uma coisa que eu soube ontem. Pronto, contaram-me isto, não é? Eu claramente acredito na pessoa, porque é daqui da família, que é um menino de 9 anos que está na 4ª classe. Ele contou que na escola, numa aula, um dos colegas disse, por algum motivo, aleluia, como expressão, não é? De finalmente. E a professora interrompeu para dizer que aqui não se pode dizer aleluia, porque nós não temos religião, não se pode falar de religião na escola. Ou seja, não pode dizer aleluia, nem ai meu Deus. Ou seja, a professora da 4ª classe a fazer proselitismo ateu. Ai meu Deus, né? Ou seja, ela, enfim, não vou comentar, mas lembrei-me disto porquê? Precisamente por causa disso. O cristianismo, pronto, é uma palavra que não é a melhor, mas os cristãos realmente, nós vivemos desde o início, pronto, um constante conflito, não é? E eu queria aproveitar o que tu disseste sobre a luta ser espiritual para introduzir, porque estamos aqui a falar, focar muito no islamismo versus cristianismo, né? Mas eu queria também incluir o comunismo e o globalismo, porque eu claramente também entro nessas potestades, né? Nesses principados e potestades, embora sejam movimentos aparentemente não religiosos. Sim. Ou ateus, né? São ateus, mas fala um bocado sobre isso. Vamos tentar encaixar. Sim, uma coisa que tu vês é que esses 3 projetos, quando tu olhas para a história, esses 3 projetos de dominação global
eles se entrosam, eles usam-se uns aos outros. Sempre fizeram isso. Até é interessante isso. E espiritualmente, como é que há uma atração gravitacional entre eles, não é? Eles, assim, Exatamente. se depender de cada um deles, eles não vão querer que os outros dois sobrevivam. O globalismo vai querer ser o único dominador. O comunismo vai querer ser o único dominador. O islamismo é a mesma coisa. Mas enquanto eles não conseguem, enquanto eles não têm as condições no terreno para darem esse golpe de misericórdia final no planeta inteiro, eles ficam a aproveitar-se uns dos outros. Então tu vês uma associação muito próxima entre globalismo e comunismo, por exemplo. Na Segunda Guerra Mundial havia uma associação muito próxima entre o nazismo e o islamismo. Direta. Aliás, a inspiração para a solução final, que era Hitler matar os judeus, aniquilar os judeus, estava em conluio com o islamismo. O islamismo estava a contribuir para isso. Estava de mãos dadas com Hitler nessa história, tá? E o comunismo é a mesma coisa. As atrocidades que o comunismo fez contra os judeus foi a mesma história. Só que não está escrito nos mesmos moldes, nas páginas da história, não é? Mas é a mesma história, a mesma... Então tu vês que há qualquer coisa no fundo deles, por trás das cortinas, que é realmente uma conexão fortemente espiritual entre todos, não é? E tu vês que todos eles têm uma coisa em comum. Comunismo, globalismo e islamismo. Todos eles querem destruir o cristianismo. E é aí o exemplo dessa professora. Que depois, quando tu chegas a, digamos assim, tu tens a central energética, né? A central lá da barragem que está a produzir eletricidade, e ali o acúmulo de eletricidade é enorme, não é? Mas depois é subdividido até chegar às casas das pessoas. E na casa das pessoas dá para ligar uma luz sem que a luz estoure. Se fosse a energia da barragem, a casa incendiava, explodia, não é? Então tu tens as gradações até chegares no extremo, que é acender a luz em casa. Aqui é o mesmo princípio. Tu tens algo avassalador dos planos espirituais que vem dali, naquela coisa enlouquecida, de que tem que aniquilar o cristianismo. Esse é o instinto dessas três forças, não é? Atuantes. Até que chega na luz do interruptor da casa, ou seja, a professorinha na escola dizer para o menino: você não pode dizer, ai meu Deus. Mas se calhar pode dizer Allahu Akbar, não é? Pode. Não devia estar a dizer isto. Não, mas é essa a realidade. Nós temos que enfrentar a realidade. É que já passou essa fase, já passou a fase das teorias da conspiração, foi lá no final do século XX, era meia dúzia de loucos com teorias da conspiração. Um belo dia, agora desde há pouco tempo, principalmente desde a pandemia para cá, nós descobrimos que afinal a meia dúzia de loucos estava correta. Afinal, eles tinham razão. E agora são milhões de pessoas comuns que estão a perceber: gente, nós fomos enganados este tempo todo. Afinal, os loucos da teoria da conspiração estavam certos. Era o que estava a acontecer e nós não estávamos a perceber. E agora fica muito mais transparente, muito mais óbvio, não é? Então tu vês que há realmente uma corrente, e o denominador comum, há uma corrente tentando escravizar a humanidade por inteiro, não é? E a pandemia foi uma experiência nesse sentido, tá? E muito bem sucedida, e é isso que é assustador. É assustador ver como é que ela foi tão bem sucedida, né? E tu vês que ali foi basicamente um conluio entre globalismo e comunismo. Ali os dois deram as mãos. Sim. Né? Ali o PCC, lá, o Partido Comunista Chinês, mandou o vírus cá para fora, mas foi em conluio com os globalistas, que também até estavam a financiar o desenvolvimento do vírus chinês. Não pode dizer isso. Ok, já passamos essa fase. Tu queres, estás com problemas de como é que se diz? Monetização do... Não, ainda não consegui chegar ao
Não, eu estou a fazer piada. Eu estou a fazer piada, porque normalmente qual era o problema? É tipo, pá, cara, vou fazer a monetização, deixa-me falar aí, Pois, não falar abertamente. Olha, esquece a monetização. Olha, a verdade é esta. não É, é é verdade. isto. Sem Para não paliativos, fazer né? publicidade. Sem Deus é paliativos. grande. É, Allahu Akbar. Então, é essa a realidade que é. Assim, não tem jeito. O denominador comum é vamos destruir o cristianismo. Todos eles, os três, querem fazer isso. Porquê? Porque cargas de água, o comunismo, o globalismo e o islamismo querem destruir o cristianismo. Eu não estou a dizer que o cristianismo institucional é perfeito. Eu não estou a falar do cristianismo institucional. Não estou a falar da Igreja Católica. Não estou a falar do Vaticano. Eu estou a falar da relação do homem, do indivíduo com Deus. Do homem é ser filho de Deus. Deus ser pai de cada indivíduo, de cada mulher, de cada homem, de cada criança, de cada qualquer ser humano. Deus é o pai dele. E a relação é sólida, absoluta, transcende qualquer instituição. As instituições não são nada diante disso. Esse indivíduo nunca será escravizado. Não tem como esse indivíduo ser escravizado. Nunca será escravizado. Então é disso que se trata. É disso que se trata. Se tu fores no contexto do islamismo, se tu disseres Deus é pai, eu até diria assim, Allah é pai. Não é Allah, cara, mas enfim, isso é outro assunto. Deus é pai. E o muçulmano de raiz, não é o fanático, é o de raiz. O verdadeiro muçulmano. Se ele for autoridade, então ele vai dizer assim, desculpa lá, como é que você falou aí? Deus é pai. Como assim? Deus é pai. Não, Deus não é pai. Deus não é pai. Jesus era filho de Deus. Não, calma. Jesus era um profeta, não era filho de Deus. Não, mas eu acredito que ele era. Cara, você aí está no terreno perigoso. Não pode falar isso. Isso é uma das blasfémias piores no islamismo, é dizer que Jesus é filho de Deus. É uma das piores blasfémias, condenável à morte. E se eu Queres disser falar assim... um bocadinho? Fala, diz. Como tu abordas isso no teu livro? Queres entrar por aí? É assim, eu no livro eu coloco exatamente as passagens do Alcorão, dos Hadices, da história de Maomé, porque é que nós vemos aquela coisa irresolúvel, que não tem solução nenhuma lá em Israel, aquele problema em Israel. É um fundamento religioso. Nunca vai ter solução. Nós vemos todo o processo de tentativa de pacificação ali em Israel, com os vizinhos de Israel, e o pessoal pensa que é uma luta de território. Não tem nada a ver com território. Não é. O pessoal também pensa que é uma luta política. São aqueles caras, são aqueles israelitas, é tudo. Como é que eles dizem? É tudo. Não é conservador, é tudo. Sionista? Sionistas. Não tem nada a ver com isso, cara. Porque de todas as tentativas de se criar dois Estados, por exemplo, a solução dos dois Estados, por exemplo, né? Criaste um Estado para a Palestina e um Estado de Israel, ali, convivendo ali. Todas as tentativas, elas foram rejeitadas, foram aceitas por Israel e rejeitadas pelos palestinos. O palestino nunca foi país, nunca foi nação. Vamos começar por aí. Nunca foi povo. Nunca existiu um povo palestino. Tá? Essa história não existe. É outra ficção em todo esse processo. Nunca existiu um rei da Palestina lá atrás. Isso nunca existiu, porque nunca existiu a Palestina como reinado, como nação. Nunca existiu. Mas a questão é... então, tu vês que... Porque é que sempre é rejeitada a possibilidade de dois Estados ali? Porque os palestinos não vão aceitar isso nunca. Para eles só tem uma solução, que é um único Estado, que é Palestina. Exato. É a única solução. É muçulmano, né? O árabe. Exatamente. E agora, a cabeça, a mentalidade do ocidental vai perguntar assim, mas isso é uma disputa política. Não é política, cara.
É que no Alcorão diz que os judeus têm que ser aniquilados. No Alcorão era como se nós na Bíblia, se vamos levar para a Bíblia, é como se nós na Bíblia dissessem assim, não, tem que se aniquilar os muçulmanos. Não fala nada disso na Bíblia, nem sequer existiam muçulmanos na época, né? Mas não fala nada disso, porque não é para aniquilar ninguém. Na Bíblia, o cristianismo não está aqui para aniquilar ninguém. O cristianismo está aqui para perdoar, para ser misericordioso e para amar. É para Olha, isso vou que... aproveitar isso que disseste, porque tem aqui um comentário, uma pergunta para ti, do Paulo Guerreiro, que diz: queria perguntar ao Carlos se acha que existem grupos cristãos de autodestruição. Lá está, é uma das situações. Não existe nenhum grupo com essa mentalidade que seja cristão. É totalmente incompatível com a mentalidade do cristianismo, com os princípios do cristianismo. O cristianismo é um princípio de vida. É vida em abundância. É sempre esse o fundamento do cristianismo. Ama os teus inimigos como a ti mesmo, perdoa aos teus inimigos, ama o teu próximo. É sempre esse o fundamento. Agora, se os cristãos são perfeitos na vivência disso ou não, isso é outro assunto. Mas os fundamentos são esses do cristianismo, não é? Então, é impossível existir um grupo cristão de autodestruição. Não tem como, não é conciliável, não é? A não ser que seja uma distorção muito grande do cristianismo. Né? Pois, eu não sei ao certo o que é que ele está a falar, mas eu lembro-me, por exemplo, de cristãos feministas, cristãos comunistas, entendes? Ou seja, pessoas que se consideram cristãs, mas ao mesmo tempo adotam ideologias e práticas que estão contra o cristianismo, não é? Não sei se porque era aí, isso que ele estava a perguntar. então, talvez, se for isso, né, é porque aí há um contrassenso, porque isso existe também, tá? Isso existe Exato. em larga escala mesmo. Aí é o tal paradoxo, é um contrassenso e um paradoxo. É o mesmo que aquele, por exemplo, tu vês assim, aquele pessoal LGBT, por exemplo, o pessoal LGBT, que usa a camiseta, a t-shirt com a carinha do Che Guevara. É o mesmo princípio, cara. Porque o cara fica lá a defender o Che Guevara, e o Che Guevara era não só ele era homofóbico, ok? Não só ele era homofóbico, como ele matava pessoas por serem homossexuais. Exatamente. Tá? Então é o mesmo princípio, tipo assim, eu vou pôr aqui uma carinha de Jesus, sou muito cristão, mas sou comunista. E eu, pera, como assim? Como é que vai juntar as duas coisas? Se o comunismo quer aniquilar o cristianismo. O comunismo tem rejeição, tem repúdio pela ideia de um Deus criador. Tem repúdio por todo esse conceito de que nós estamos a viver uma vida espiritual. Ele tem repúdio por tudo isso, porque o comunismo é materialismo. Materialismo é inconciliável com o cristianismo. Não tem como. Não é? Pedro Almeida, parecem frangos a falar o quê? Exatamente. Vamos nos rir para não chorar, não é? Porque, exatamente. Assim, colocado assim dá para fazer a caricatura e dá para nos rirmos, mas já sabe que, na verdade, vivem-se dramas terríveis por causa desse tipo de mentalidade, não é? Há gente a sofrer violentamente por causa disso. Há famílias a serem destruídas por causa disso, não é? Mas a nossa realidade é essa, quer dizer, e nós temos que encarar essa realidade e temos que mudar a realidade. Há uma luta aberta, mas não é uma luta para eu ir matar o que pensa diferente. É o contrário, é mostrar qual é o caminho correto, onde é que está a verdade, porque existe verdade. É outro ponto, não é? Tu no teu livro, tu exploras muito bem esse aspecto, que é tipo assim, há um momento em que historicamente mesmo se perdeu a noção de que havia verdade. Sim. E passou a ser tudo relativo. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui no Brasil, eu estou no Brasil, não é? Francisca está em Portugal. Estamos com um ambiente, ambos rústicos, de um lado e do outro, mas eu estou no Brasil, aqui que a Francisca está em Portugal.
Mas quando eu cheguei aqui no Brasil foi muito interessante, que eu tive de repente uma situação, isto já foi há 20 anos, ou quase 17, sei lá, em que de repente tive uma situação num professor de história aqui no Brasil. Amigo da família aqui e tal, não sei o quê. E fomos ao jantar fora e tal, não sei o quê, e de repente ele vem e começa-me a falar de a coisa mais surpreendente para mim. Isto foi, imagina, há 17 anos, 18 anos atrás. Uma pessoa nem pensava que o mundo ia ficar como está agora. É que estas coisas todas que nós estamos aqui a discutir que viriam a ser tema e a nossa realidade conflituosa atual, não é? Então, imagina, há 18 anos, um professor de história à minha frente a dizer-me que qualquer civilização tem o mesmo valor. Qualquer civilização tem o mesmo valor. Então, pega nos índios da Amazónia, tem o mesmo valor. Só é outra civilização, é outra cultura, outra civilização, outros fundamentos, mas tem o mesmo valor que a europeia. Eu parei assim, a sério, cara? Estava a falar a sério mesmo. Mal imaginava eu que eles eram uma cabeça, não é? Completamente aquela lavagem cerebral comunista, precisamente. Ele já era uma pessoa absorvida nesse comunismo instalado aqui no Brasil. E o que é que e aí eu disse-lhe as coisas mais elementares, tipo assim, cara, mas é a mesma cultura? Como assim? Nós construímos, a Europa construiu uma civilização, realmente uma civilização, né? Prodigiosa, cara, em todos os aspectos, cultural, a nível de edifícios, a nível de sociedade desenvolvida, não é? A democracia foi desenvolvida pelo lado ocidental. Todos esses valores humanitários, esses ideais cristãos. Agora compara com o que é que foi produzido na selva da Amazónia. Explica-me, por favor, onde é que isso é equivalente a isto que eu te estou aqui a apresentar. E ele ficou ali naquela coisinha comunista, né? Tipo assim, gente, não faz sentido nenhum o que ele falou. Porquê é que nunca surgiu uma sociedade na Amazónia? Porque eles nunca sequer inventaram a agricultura. Ou seja, eles sempre tiveram que ter tribos pequenas porque eles eram caçadores-recoletores. Até o português aparecer no Brasil, os índios eram caçadores-recoletores. Então, quando eles esgotavam os recursos no local, a tribuzinha tinha que ir para outro local. E aquela coisa, sempre. Se nascia uma criança a mães, se nascia uma criança deficiente ou um gêmeo, eles matavam a criança. O gêmeo matavam por superstição. A criancinha deficiente matavam porque era impraticável estar a viajar pela selva com uma criancinha deficiente. Não tinha condições. Eles tinham que matar aquela criança. E se a tribo começava a ter 100 pessoas em vez de 50, eles iam ter que dar uma solução naquilo, porque não dá para alimentar 100 pessoas, andar de um lado para o outro no meio da selva a alimentar 100 pessoas. Então, entendes? Nunca foram uma civilização, nunca. Será que os comunistas querem voltar para aí? Querem voltar para isso? Já que eles defendem tanto isso? Então. Eu acho que sim. Eu acho que eles acabam por criar as condições para isso. Embora se calhar não queiram isso conscientemente ou pretextualmente, mas realmente o que acaba por acontecer com o avanço da mentalidade revolucionária é que estamos a regredir em várias coisas. Exatamente. Agora é assim, a quem é que isso interessa? Agora a questão, a quem é que isso interessa? Não é aos pobres, mas a quem é que interessa? Ou uma elite. Exatamente. Porque é disso que se trata. Porque eles põem sabes como é que é a estratégia comunista? Conta a história ao contrário. Conta sempre a história ao contrário. Até que o pessoal começa a ficar convencido. E funciona, cara. Funciona. Porque passam 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos e a pessoa já nasce nesse contexto de que acredita naqueles fundamentos, mesmo que eles estejam totalmente descolados da realidade. Sim. A pessoa nasce naquele contexto, naquelas crenças.
Então foi isso que o comunismo fez com a sociedade ocidental, e agora estamos a sofrer as consequências gravíssimas dessa situação. E eles enganaram-nos. Mas quem é que foi eles? Foi a elite, né? Aquela elite que sabia o que estava a fazer. Então, por exemplo, tens aqui uma realidade no Brasil, por exemplo, que é um país comunista neste momento, é uma ditadura comunista neste momento, ainda não com os contornos da Venezuela, mas não está longe. Pois. Não está longe disso, né? E qual é a realidade aqui? É tu vês os mais ricos, comunistas, que são os mais ricos, aquela elite que é os ladrões que estão no poder, que essa é a realidade. Eu não estou a insultar ninguém. A realidade é essa. Quem está no poder são ladrões mesmo. É uma quadrilha mesmo. Não é tipo, eu sou da outra facção política e estou a insultar o meu opositor político. Não, não é nada disso. É a realidade social. Estou a falar da realidade social, não estou a falar de debate político, estou a falar de realidade social. Quem está no poder neste momento é ladrão, é mesmo. Tem a mentalidade e tem a prática, né? Sim. E esses ladrões, eles são extremamente ricos. São extremamente ricos. Mas qual é o discurso deles quando aparecem na televisão? É sempre a mesma coisa. Cara, temos que proteger os pobres, temos que não sei. Pois tem que proteger os pobres. Agora nós entendemos dizer quando eles dizem que temos que proteger os pobres. O que eles queriam dizer, e eles realmente aí não estavam a mentir, tá? O que eles queriam dizer é temos que manter que haja sempre pobres. Exatamente. Porque essa é a maneira de nós sermos sempre milionários e bilionários, e o pobre não tem condição nenhuma, porque a educação é um lixo. A educação aqui no Brasil, se comparar já à portuguesa, aqui é um lixo. Um lixo. E a portuguesa não é assim muito... Enfim. Mas é muito melhor a portuguesa. Cara, é assim, é alucinante a diferença. Inclusive, há quem fala aí que o QI do brasileiro ao longo destas gerações tem baixado. Está perto do macaco. O pessoal até faz piada disso, mas está em 83 QI. A média? Assim, sim. A sério? Cara, eu assim, não quero colocar isto como se eu fosse um dado científico que eu estivesse a transmitir, mas é uma boa coisa a investigar, qualquer dia se quiseres investigar, porque há pistas porque a coisa está grave mesmo. Mas porquê? Porque as pessoas são mais burras do que em outros lugares do planeta? Não. O problema é a educação. Se o Estado não educa os seus cidadãos, ou se os educa de uma forma errada, de uma forma realmente com um projeto maléfico, um projeto mal intencionado, que é o caso aqui, tá? É o caso aqui, no Brasil. Se o Estado faz isso, passa uma geração, 2 gerações, 3 gerações, e as pessoas têm o mesmo potencial que em qualquer outro lugar do mundo, mas começam a ficar burras, sim, porque não têm massa, não têm matéria-prima para puxar pelos neurónios. Porquê? Não foi culpa delas. Elas têm tanto capacidade como qualquer outro. O problema foi qual foi o projeto do Estado, e eles estão a ser bem-sucedidos nisso. Sim, eu acho que aqui em Portugal também está grave. Há pouco tempo saiu uma notícia que 50% das pessoas são analfabetos funcionais. Então, aqui, se tu consultares, há para aí estudos, acho que aqui é pior do que isso. Para aí 60%, algo assim, em que a pessoa lê um texto e ela não consegue. O quê? Eu acho que 20% já era muito, percebes? Tu pensares em Portugal, que ainda tem um certo prestígio nesse aspecto, pelo menos em comparação com o Brasil, já 50% das pessoas são analfabetos funcionais, e imagina nas próximas gerações, não é? E isso acontece porque os portugueses são abaixo do resto do mundo, os brasileiros são abaixo do resto do mundo, em termos de potencial intelectual? Não. Porquê? Porque é que acontece? São educados por socialistas, o problema é esse. Exatamente. A educação está na mão dos socialistas. Exatamente. O problema é esse. O problema é esse. Por exemplo, há bocado Pedro Almeida colocou aqui é isso mesmo. É uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. É isso, cara. É isso. É isso que acontece aqui. É isso que acontece aqui, né? Tu falaste da tua experiência com esse professor de história. Era professor de história que tu disseste?
Professor de História. Que te disse que todas as culturas, as civilizações são iguais, ou valem o mesmo, e tu achaste estranho. Mas se me dissessem isso a mim uns anos atrás, eu ia achar completamente normal. Então, Porque eu já fui educada, estás a ver? Eu já cresci, por exemplo, a desprezar a história de Portugal. Então, essa é uma diferença. Por exemplo, como eu venho dos tempos do fascismo, como eu venho desses tempos, qual era? Quando aconteceu a Revolução de 74, eu tinha 12 anos. Tá? E eu era assim, não sei se era uma coisa minha ou se todos os meus amiguinhos na escola tinham a mesma coisa, não sei. Nunca falámos entre nós sobre isso. Que era assim, quando eu via as coisas na escola, porque eu, 12 anos, tinha acabado de sair da escola primária, né? Mas quando eu via na escola primária, eu ainda me lembro de uma imagem que era era nau Catrinete, algo assim, estava Jesus na ponta da nau, à frente, a apontar Sim. A direção, a dar a direção, né? E a nau, a caravela, cheia de aqueles portugueses da Idade Média, né? Um barreto da Idade Média, aqueles portugueses lá a irem, assim, aquilo. Eu criancinha, né? Aquilo enchia-me de uma coisa tipo, meu Deus, aquele orgulho, entendes? Aquele orgulho, né? Porque é para ter orgulho, pelo amor de Deus. Cara, é uma história linda demais a história de Portugal. Incrível, cara. Não estou a dizer que Portugal é perfeito ou que é superior, não é nada disso. É tão maravilhosa a história de Portugal, cara. Não, cheia de porcaria, de escravatura. Sim, cara, mas cada época é cada época. Uma pessoa tem que ter o discernimento e a inteligência de perceber o que é cada época à luz da época. Não ficar a pensar tudo à luz da nossa época, porque aí é imbecilidade, não é? Mas, assim, o fundamento do português desbravador, do português que foi o português que transformou o globo planetário numa única realidade única para o mundo inteiro. Em momento se percebeu que era um planeta onde nós estávamos, não é? Foi graças aos portugueses que isso se fez. Foi um trabalho muito mais glorioso do que ir à Lua, cara. Porque ir à Lua foi a coisa mais simples deste mundo. Em 10 anos, ou logo que foi, eles já prepararam tudo, ainda nem computadores tinham praticamente, e prepararam tudo e conseguiram ir à Lua. Agora, o processo de descobrimentos de Portugal, cara, é um feito incrível, cara, incrível, né? Quem conheça sim. Né, os detalhes desse processo todo, né? Então eu nasci nesse contexto em que havia esse orgulho de olhar para um castelo e imaginar, né? Imaginar ali os guerreiros a lutarem pela nação, por nós, pelo povo português, né? A darem a vida, um Mãe Muniz a deixar-se sacrificar nas portas do castelo de Lisboa, a pôr o corpo dele, a saber que já não tinha possibilidade de sobreviver, e mete ali o corpo e tudo isso, cara. Eu falo por mim, porque realmente não havia muita troca, muita conversa da criançada sobre isso, mas o que eu sentia era assim, gente, eu andava nas nuvens com aquilo, tipo assim. É uma coisa de sentir a glória, o desígnio, entende? Sentir o propósito, coisa que é o que não deixou de haver desígnio, deixou de haver propósito, deixou de haver glória, né? Obrigado, Pedro. Cara, é isso. Pronto, é tal situação. Como aconteceu depois da Revolução, quando eu tinha 12 anos, é óbvio, quando tu nasceste, eu tinha 26, tá? Ou seja, é óbvio que depois tu foste para uma escola que já estava a falar de outras coisas que não essas. Eu não sei o que é, porque eu não estava lá na sala de aula nesse momento. Então, eu também, na minha inocência, não fazia nem ideia do que é que estava a passar-se dentro da escola. Se fosse agora, eu ficaria preocupado. Se tu fosses criança agora e eu tivesse 26 anos, no contexto de agora, eu já ficaria preocupado. Sim. Mas naquela época nós éramos meio que inocentes, tipo assim, não, está tudo bem, vamos andando, não é? Mal sabíamos nós que
estava a haver uma lavagem cerebral a acontecer nas salas de aula, né? Mas também eu não vou pôr as culpas nos professores, porque os professores, eles próprios são vítimas da Exato. lavagem cerebral, né? Vai fazer o quê, né? Sim, isso no fundo é prova de que estes projetos de dominação têm tido um grande sucesso a infiltrar-se na cultura cristã, né? Exatamente. Porque pouco a pouco, não é? Sabe aquele princípio do sapo na cozedura? Tu pões o sapo na panela com Exato, água fria, acendes aí o fogão e ele vai aquecendo, aquecendo. O sapo não vai dando por nada. Foi isso que aconteceu connosco. Nós não fomos, para exatamente. nós não estava a acontecer nada de estranho. Agora acordamos com a água em ebulição e muita gente a morrer no processo. Exato. E a morrer espiritualmente também, o que é mais preocupante. Que é a Acho pior eu. morte. A pior morte é, como diz o profeta, é a segunda morte. Ezequiel já dizia, a segunda morte, ó, aí acabou mesmo. A morte Exatamente. espiritual é sem solução. Olha, está a começar a chover aqui. Olha que maravilha. Lindo. Aqui, é engraçado, quando no Brasil, aí em Portugal, quando chove, é meio deprimente. Aqui no É um Brasil, bocado. quando chove, é uma alegria, cara. É muito engraçado isso. Aqui. Pois aqui não. Aqui, por exemplo, teve a chover os últimos 2, 3 dias, super deprimente, e agora está um solinho bom Pois é. e eu ainda não estendi a roupa. Mas, continuando, sabes aquela teoria que diz que Portugal está como está também porque os portugueses corajosos e heróicos foram todos embora daqui. Vieram todos para o Brasil. O Brasil, para a Índia, não sei onde, né? Para a Olha, África. não, eu estou a fazer piada, claro. Estou a brincar. Mas olha, de certa maneira, esse pensamento já me ocorreu às vezes, tipo assim, Faz porque realmente sentido. faz algum sentido, De um faz, ponto de tá? vista mesmo biológico, né? Porque aquela genética aventureira, eu não estou a falar de mim, tá? Porque eu não sei se eu tive antepassados a virem para cá. Eu vim para cá. É diferente, o contexto é diferente. Eu não vim numa caravela, não fui nenhum herói, então Exato. não estou a falar de mim, não é isso. Estou a falar da questão histórica mesmo, é aquela a genética do aventureiro, Uhum. da pessoa disposta a morrer por uma causa. Eram essas pessoas que estavam a viajar para trás e para a frente. Não era, ai, vou ficar rico. Porque agora a historinha que se conta agora é essa, tipo, não, vou ficar Exatamente. rico. Deixa-me ir lá à Índia buscar umas especiarias. Cara, essa era a parte que tinha que ser utilitária para pagar as coisas, não é? Como é óbvio. E também Eu vou para. correr risco de vida para ir buscar especiarias e ficar rico. Exatamente. Eles sabiam que eles estavam. A maior probabilidade era morrerem. Ué, Vamos. era morrer. E ficavam todos ricos? Não. Lá Exato. o capitão e não sei o que ficava rico. Né? Agora o Marujo a puxar a vela e não sei o que, provavelmente ele ia continuar remediado, né? Provavelmente, né? Pois. Então havia o fundamento essencial da expansão dos descobrimentos é espiritual, é levar a mensagem de libertação, a mensagem crística. Né? Esse é o fundamento número um de toda essa expansão. Né? Até porque há indícios claros de que as coisas foram projetadas muito antes de começarem a acontecer. Né? A história de Portugal é montada em cima disso. A fundação, a minha teoria é que Portugal, fundado no século XII, é fundado como um projeto templário e já pensando no Brasil. Tá? Há pessoas que vão dizer assim, agora que esse gajo aí é pirado, esse gajo aí é maluco das ideias. Eu tenho as minhas razões para Mas há pensar nisso. indícios, não é? O quê? Há indícios. Há indícios. É. Eu digo isso, declaro isso, depois de 5 anos de estudo profundo da documentação convencional
e documentação tão bem apócrifa, e das lendas, tudo, juntando tudo, cara, é óbvio que eles ficaram a segurar o segredo, os portugueses ficaram a segurar o segredo de que estas terras estavam à espera aí. Então ficaram a segurar o segredo, porquê? Para que o islamismo não fosse antes dos cristãos. E esse era o grande perigo. Tá? Porque naquela época era bem claro para eles quem é que era o anticristo. É que agora o pessoal fica aí tudo nas ideias malucas, não é? Que nasceram, ideias que nasceram ali no século XIX, principalmente. Aquela maluqueira toda de a prostituta da Babilónia é o Vaticano. O profeta... o anticristo é da Europa, cara, 99% é o Papa, é o Trump. O profeta, a besta do Apocalipse é o Papa, é o Trump, cara, pelo amor de Deus. Naquela época eles tinham bem claro quem era o anticristo e quem era a besta do Apocalipse. Já imaginas quem era, não é? Eu li o teu livro, por isso que eu também sei. Não sabia. Então, mas para eles, naquela época, era isso, era claro. Era isso. E era contra isso que eles lutavam e era isso, por isso que eles estavam a defender segredos até ao máximo dos máximos. Por exemplo, os portugueses protegerem esses segredos, os descobrimentos de uma forma tão extremada, ao ponto de não deixarem os castelhanos saberem desses segredos, não era só porque os castelhanos eram, não é, os nossos inimigos, não sei o quê. É porque os castelhanos estavam em grande conluio com o que ainda sobrava do islamismo na Península Ibérica. Ainda havia ali uma relação. Os portugueses já não tinham relação com islâmicos. Lá o reino de Segóvia, daquelas taifas que ainda havia ali na Península Ibérica, os castelhanos ainda tinham acordos. Ao ponto, olha que simbólico, olha que interessante, como é simbólico, ao ponto de que o Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, foi vitorioso em quase tudo, tá? Onde é que complicou a vida para ele? Foi quando ele ia tomar, como é que se chama lá embaixo? Não é Segovia, agora fugiu o nome da cidade. Tem uma catedral maravilhosa, linda, lá embaixo no sul. Alhambra. Como? Alhambra, não é qualquer coisa assim? Não. Tem uma catedral cristã lá no sul, ali. Estás a ver Elvas e depois o mais perto de Elvas. Badajoz? Não, é Sevilha? É Sevilha? Não sei, eu sou péssima em geografia. Não, é Sevilha. Quando é que o Dom Afonso Henriques sofreu o acidente que bateu, estava a conquistar a cidade? Agora passou-me. Desculpa lá, agora passou-me. Mas há ali uma situação. Bom, mas não interessa. Porque quando o Dom Afonso Henriques estava com a ajuda do Gonçalo lá havia um cristão que era um guerreiro muito poderoso no sul, que era Gonçalo Sem Medo, se não me engano. Ei, abraços dos Emirados. Não, nem Granada nem Córdoba, mas não interessa, é secundário. Quando o Dom Afonso Henriques estava a conquistar aquilo, sabes o que é que aconteceu? E ele conseguiu entrar na cidade, conseguiu conquistar a cidade. Era com a ajuda acho que era Gonçalo Sem Medo, algo assim. Conseguiu conquistar a cidade e de repente, sabes quem é que veio em socorro dos muçulmanos? O rei castelhano, que era genro do Dom Afonso Henriques. Veio em socorro. A sério? Esse pessoal era maluco, pá. Já estás a ver a diferença entre Portugal e Castela? Essa é uma das diferenças. Porquê é que Portugal não ficava a guardar os segredos? Porque Castela era outra história. Então, quando Dom Afonso Henriques foi conquistando, consegue conquistar aquela cidade, que eu acho que era Sevilha, não me lembro. Consegue conquistar a cidade, de repente percebe que o genro dele está a vir do norte, de Toledo, ou lá onde era,
com um exército castelhano para defender os muçulmanos do seu próprio sogro, do próprio Dom Afonso Henriques. E nesse momento, o Afonso Henriques, ao perceber a situação e a ver que não tinha contingente para confrontar o genro trazia um exército muito maior, e ele, ao fugir da fortaleza, daquela cidade, ele bateu com a anca ou a perna, não sei, bateu no ferrolho da porta da entrada das muralhas e caiu ali, cara, completamente quebrou a perna, e aí o genro dele aprisionou-o, manteve-o preso, e aí Dom Afonso Henriques foi obrigado a abrir umas concessões, a entregar algo também de umas cidades da Galiza que ele tinha conquistado, e os galegos queriam ser portugueses, tá? Só que a coisa complicou para eles, houve ali umas histórias, não é agora o assunto. E Dom Afonso Henriques teve que abdicar de 2 cidades lá em cima na Galiza para deixar o genro contente, e o genro foi isso que ele fez, protegeu os muçulmanos. Entende? Então, é outra história. Nós não somos espanhóis. Não somos mesmo. Mas estavas a falar sobre isso e eu lembrei-me da questão da restauração. Porque, efetivamente, Castela conseguiu dominar Portugal, pronto, tecnicamente, durante alguns anos, né? E a restauração veio também muito pelo que eu estudei, não é? Agora eu não fui a fundo, por isso posso estar aqui a dizer barbaridades, mas o que eu li é que o projeto de restauração estava também ligado ao projeto templário, ou pelo menos havia conversas e proximidades, uma proximidade muito grande entre o Dom João IV, né, e a rainha Luísa de Gusmão e os templários. Então, isso era... Fala. Depois, quando o rei morreu e o reino passou para o filho, que era doente mental e físico também, acho eu, e daí passou para um outro filho, que é o Dom Pedro II, se não me engano, o Dom Pedro II já desmantelou a cena, desmantelou não, mas já não dava importância à questão dos templários, e aí Portugal virou quase... eu acho que foi aí que começou a cena do Portugal virar submissa à Europa, percebes? A Europa, no caso, era a França, porque a rainha era francesa, e agora estou aqui a contar isto de uma forma um bocado atabalhoada, mas isto para dizer o quê? Que por causa da cena dos templários, não é? E quando tu estás a dizer que Castela estava em conluio com os islâmicos, e eu não sei se na época da restauração e como é que se diz? Do reinado de Castela em Portugal, como é que isso não tem um nome? A dinastia filipina, né? Que foram os Pronto. Filipes. Não Sim. sei se aí também tem algum elemento assim do género. É provável, mas aí a coisa já estava esgotada, entendes? Porque lá no início, achei curioso o comentário de que vieram para os portugueses colonizados. Exatamente. De certa maneira. Tu conheces este canal, é Eduardo, não é? Acho que o nome dele é Eduardo, agora desculpa se estou a confundir. Conhece o canal Três Vias? Não. Vou assinar. Canal no YouTube, é? No YouTube? Sim. Tá, eu vou assinar 3 Vias. O Eduardo, acho que é Eduardo, supostamente é descendente do Afonso Henriques. Cara, enfim, tem que apresentar os documentos, hein? Tem que apresentar aí a certidão de nascimento. Eu acho que ele tem um vídeo mesmo a falar sobre isso. Ótimo. Não, cara, esses assuntos são apaixonantes. Eu adoro esses assuntos. Sim. História. O quê? Se calhar vais gostar do canal dele. Vou ver, vou assinar, vou. E o que é que eu tinha a falar? Agora esqueci-me o que é que eu tinha a falar. Pois, não, na Gênese, tu talvez tenha esgotado tudo isso, não é? Porque depois começou a ser uma coisa muito institucional. Mas o que a documentação e a história dá a entender
É que a coisa já começou na gênese de Portugal, no século XII, em que há um documento em que o Afonso Henriques se assume como um irmão templário. Só que ele não aparecia inscrito na ordem. Mas, cara, aí com certeza haveria razões para isso. Mas ele assume-se no documento dessa maneira, tá? Inclusive, há um selo que ele nunca volta a repetir. Ele colocou num documento, ele colocou um selo que era a Cruz dos Templários, tinha a Cruz dos Templários, tá? Do início, da origem. E ele tinha assim, Portugal. Ah, era? Imagina, cara. Gente, quando, aquelas teorias do ensino comunista que nos vieram ensinar que o Afonso Henriques, que era um rufia, né? Nem sequer sabia escrever, não sei o quê, Ah, não sei, aquela teoria, né? Que era um bronco, né? Que era um. só andava a porrada, só sabia pegar na espada e lutar, não sei o quê. Isso, cara. Estás a ver como é que é a estratégia de destruir a história, destruir esta a paixão pela nação, não é? Pela história da nossa nação, não é? Faz parte do esquema. O Afonso Henriques sabia escrever assim, sabia muito mais do que esses podem imaginar. Em latim, nada. O quê? Ele escrevia em latim também. Isso não sei dizer, mas o normal a documentação era em latim, ainda naquela época era em latim, não é? Só depois, a partir de Dom Dinis, assim, acho que começaram a usar o português, não é? Parece-me. Mas não sei dizer ao certo sobre isso. Mas, é assim, já havia toda um projeto em que os reis passaram a ser os mestres templários em Portugal. Isso não era por acaso. Não era por acaso. Que aqueles segredos que, na minha ótica, eu acredito que eram os mapas já mostrando as Américas, que estavam nas mãos deles. É o que eu acho, é o que eu acredito, que eles já tinham isso nas mãos. Eles só estavam à espera do momento em que a tecnologia pudesse providenciar essas viagens. E enquanto isso não acontecia, eles mantinham no segredo absoluto. Tá? Ou seja, aquela teoria que foi quando os templários, no século XIV, no início do século XIV, foram destruídos pelo rei francês, e aí acabou a Ordem dos Templários, e em Portugal o Dom Dinis conseguiu que eles passassem a ser a Ordem de Cristo, não sei o quê, e que foi aí que nessa fuga dos Templários que muitos foram para Portugal e levaram os segredos. Cara, a minha teoria não é essa, não. A minha teoria é o contrário. É que em Portugal é que sempre existiram os segredos. Desde a gênese dos Templários, desde antes do dia oficial dos Templários existirem, em conluio com o primeiro rei português já. E eles já tinham isso, cara. Então foi a partir daí que eles foram levando sempre as coisas. Então, muitos templários vieram da França nem imaginando que isso estava lá em Portugal, porque nem eles sabiam. Na França, nem eles sabiam dessas... Então deixa-me fazer-te uma pergunta para encaixar no tema do vídeo. Qual é que tu achas que é o papel de Portugal no sentido do projeto Portugal? Primeiro, se esse projeto de Portugal ainda existe hoje, e qual tu achas que é o papel dele dentro desta luta espiritual que tem a ver com estes projetos de dominação e com a batalha espiritual contra principados e potestades? Eu acho que a raiz das coisas é essa, precisamente. Tá? Deves-te lembrar das menções ao Quinto Império, né? Que o Fernando Pessoa fez umas referências, né? Também o Padre António Vieira, que ele era daqui do Brasil, também fez umas referências. Houve planos, mesmo antes da fuga da família real para o Brasil, mesmo antes desta fuga, 150 anos antes já havia o plano, o projeto de trazer a corte real aqui para o Brasil. Sabias disso? Não. É.
Já Nós havia o somos plano, muito bons. cara. Muita pouca gente sabia. Eu também soube disso há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Já Mas havia quanto o tempo? plano. 150 anos antes de virem. Só que depois a história do lado do Napoleão precipitou tudo, né? Mas a ideia Ok. já existia antes, não é? Porque o Brasil nunca foi visto como colónia. Vamos explorar as riquezas da nossa colónia. Não, nunca foi isso. Os portugueses vinham, ficavam a morar aqui, constituíam família, casavam-se, tinham os seus filhos. Não era colónia, era numa ótica anglo-saxónica, eles tinham colónias sim, porque eles iam para a Índia, ficavam a explorar os indianos, por exemplo, e não se casavam com os indianos, nem constituíam família na Índia. Então, era outra história, totalmente diferente. Para os E a portugueses era própria outra história. população, a própria genética da população mostra isso, né? Os indianos Exatamente. continuam indianos e os brasileiros já são uma Exatamente. outra coisa, não é? Desde o início que o português chegou, e vinham mesmo com essa incumbência de, onde chegarem, constituam família. Não é fiquem estuprando mulheres. Claro. Essas coisas aconteceram, foram episódicas, pontuais, porque o normal é o português vinha e casava-se e tinha a sua esposa. Fosse Índia ou fosse, era casamento e era para os seus filhos e cuidar dos seus filhos. Não era como se costuma dizer, não era a casa da mãe Joana. Né? Era coisa séria, né? Era coisa séria. E então tu tens toda essa história do Quinto Império, essas referências ao Quinto Império. E, cara, desde que eu vim para o Brasil, já estou aqui há um tempinho, né? Já são, se fizer a contar tudo, já são 21 anos, né? E eu, desde que cheguei aqui, tendo muita consciência dessa parte da história, dessa coisa toda, eu sempre senti essa mística aqui, sabes? E olhando para a natureza do povo brasileiro, eu percebo que é outra história, que não existe em mais lugar nenhum no planeta. É outra qualidade espiritual. Mas o pessoal pode dizer assim, pô, mas esse país é uma confusão, né, é favela, é narcotráfico, é não sei o quê, é um governo comunista, ditador, é só confusão, não sei o quê, né, o que nós falámos há pouco, a educação é péssima, é terrível, não sei o quê. Tudo isso se pode falar do Brasil. Só que isso é ocasionado por meia dúzia de imbecis, meia dúzia de gente de mau caráter. Quem está no poder são bandidos, né? Então, mas é meia dúzia de pessoas, tá? Se tu pegares o Brasil são 210 milhões de pessoas, 220 milhões. Se forem 50 mil que estão nos lugares de poder, a organização criminosa que está nos lugares de poder, se forem 50 mil, são muitos. Ou seja, tem 50 mil bandidos que estão a dominar 220 milhões de pessoas. Então não podes dizer que os 220 milhões são um Sim, povo sim. péssimo. Não, são 50 mil bandidos que se apropriaram do poder. Depois, se olhares para toda essa conjuntura, é sempre esse princípio, é meia dúzia que dão má imagem. Porque quando tu estás aqui, como eu estou, há uns bons anos, a lidar com o povo, com a pessoa do dia a dia, e eu já morei em várias cidades, tu percebes, cara, o povo brasileiro é espetacular, cara. É um povo maravilhoso. Tu percebes, é um upgrade na ótica espiritual. Na ótica espiritual, é um upgrade. E essa bandidagem que destrói o Brasil, eles não são representativos do brasileiro. Não, entendes? Não são Sim. representativos do brasileiro. O povo brasileiro é outra coisa que poucos conhecem fora do Brasil. Os portugueses já começam a conhecer mais, não é? Com muita imigrante aí para aí, já. Só que isso está também a causar problemas, porque muitos brasileiros que vêm para aqui, não vou dizer que é a maioria porque não sei, mas muitos também já se. Epá, pronto, são aquelas pessoas que causam alguma discórdia, percebes? Que ouvem funk, que pronto, enfim, não sei se sabes, mas nós também já temos aqui
células do Comando Vermelho, Exatamente. Isso não é representativo, entendes? Exato, Por sim, sim, exemplo, sim. Não, o que eu queria dizer é que há portugueses que também, confesso que às vezes acho exagerados, que depois também pensam que todos os brasileiros são assim, não, de jeito nenhum. estás a ver? Uma coisa que me chamou a Tanto atenção é. quando eu cheguei aqui, uma coisa que me chamou a atenção cara, os bons modos, o recato. Por exemplo, o recato das mulheres. Porque uma pessoa, um europeu vai para o Brasil e pensa assim, bom, samba, né? É samba. É mulata para aqui, mulata para colar, só não sei o que era, e não é o contrário. Tu chegas aqui e vês um recato nas mulheres. Estou a falar no normal, no povo normal. Tu vês um recato. Eu não estou a falar da comunidade do funk, pelo amor de Deus, porque Pois, aí claro, claro. realmente não tem condição, não é? Aí não tem jeito. Aí é uma microcultura e é decadente ao extremo, não é? Estou a falar do povo, das pessoas normais. É gente muito civilizada, muito amorosa, muito. Recebem as pessoas com muito respeito. A mim nunca me contaram piada de português, só piada de Ah, argentino. sério? A mim só contam piada de argentino. Sim, Uh, mas estás a dizer isso porque tem ligação à questão do. Ou seja, Brasil está ligado ao projeto português, né? então, voltando à questão do Quinto Império, das lendas do Quinto Exato. Império, disso tudo, né? Então, por essa qualidade que tu percebes, que não tem um povo igual, cara. Qualquer estrangeiro que chega aqui, de qualquer nação, toda a gente fica assim meio tipo, cara, que estranho, a pessoa começou a falar. Olha, eu estou em contato com uns estrangeiros aqui, da Nova Zelândia, da França, da Inglaterra, aqui, onde eu moro, tá? Tenho os estrangeiros por aqui. Todos eles ficam surpreendidos. Eles assim, cara, eu estava na rua e a pessoa veio falar comigo. Porque é o normal. O estrangeiro fica sempre assim: será que ele me queria alguma? Será que ele queria alguma coisa de mim? Será que me queria assaltar? Será que, sei lá, o que é que essa pessoa queria de mim? Veio falar comigo. Não me conhecia lugar nenhum, veio falar comigo nada, só para dizer tudo bem, blá, blá, blá. Não é? Só para jogar, como eles falam, jogar a conversa fora. Então, tu vês isso, tu vês isso nos portugueses em alguma medida, em relação aos europeus. Nós somos muito mais acolhedores, muito mais calorosos do que o geral da Europa, não é? Pois eu Mas o até ia Brasil, dizer que isso provavelmente vem de nós também, né? Digo claro, eu. claro, mas vem aqui no Brasil, vem realmente da conjugação do Sim. português e do africano, porque o africano também tem Ah, essa sim, sim, coisa sim. simples e calorosa, no geral, não é? Sim, E quando tu ligas as duas coisas, ficam multiplicada, não é? sim. Porque o índio não tem isso, não. Pois. Tá? O índio até tem uma fama de ser bem fechadão, aquela coisa. Então, essa natureza é do português que se ligou com o africano, que depois multiplicou essa característica e fica uma coisa muito especial, né? Então fica uma qualidade muito espiritual, entendes? É só acertar as coisas, deixar de ter bandidos abusando do povo e deixar de ter essa educação lixo, deixar de ter essa imprensa lixo que tem, né? essa coisa terrível que está para aí. Quando se Sim. eliminar essas coisas, este povo vai dar um salto quântico, cara. E é nesse salto quântico que eu acredito que se vai configurar o Quinto Império. E quando este país, porque este país é talvez o país mais rico do mundo, tá? Estou a falar mesmo Em em questão de termos de material, recursos, tá? sim. Os recursos que tem aqui é alucinante. Talvez o país mais rico do mundo, porque também é um país continental. Quer dizer, isto é uma coisa do tamanho da Europa. É um país que é Pois. do tamanho da Europa. E está quase vazio. Quando olhas nessa perspectiva, está quase vazio. São 220 milhões de pessoas, mas, meu Deus, o que é que tem para aí de espaço vazio é impressionante, não é? E é Olha assim, essa pergunta. deixa-me só terminar aqui este aspecto. Quando tu tiveres finalmente um Brasil que vai passar a ser do primeiro mundo, porque tem toda a condição para isso, é só acabar com a corrupção, com a bandidagem, acabar com esses caras, que eu acho que já vai ser em breve,
que esses caras vão ser afastados. Uhum. Quando tudo isso for processado, este país, e eu acredito que vai se transformar, vai precisar talvez de um século, 2 séculos, mas vai se transformar no país, no topo dos topos no planeta inteiro, até pela qualidade do povo. E um detalhe muito importante, é o povo mais miscigenado do mundo. E tu sabes que se prolongares o que é que será a humanidade daqui a 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos, 50.000 anos, o natural é que as raças se vão amalgamando. É o caminho natural. É o caminho natural. Vão se amalgamando. E qualquer dia, daqui a 50.000 anos, não sei, 100.000 anos, não faço ideia, vai haver praticamente uma única raça que vai existir. O lógico é isso. E se é esse o sentido, o Brasil está muitos passos à frente do mundo inteiro nessa quantidade de miscigenação racial, não é? Então tudo isso me leva a pensar que realmente possa haver qualquer coisa aí nessa história essas lendas do Quinto Império, dessa coisa toda, né? E que é essencialmente espiritual, tá? Não Sim, 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 é claro. essencialmente espiritual. E é isso aí. Tem aqui uma pergunta. O Carlos teve muita sorte. Nunca lhe perguntaram pelo ouro deles? Cara, é muito. Essa do ouro é revoltante, cara. Pois é. Porque assim, qual é o problema? Já, claro que já houve pessoas que me vieram com essa história, não é? Só que eu desarmo logo a pessoa, porque, enfim, é daquelas coisas bem. O ouro está aí, não é? Quer dizer, O quê? enfim, O quê? não vamos entrar por aí. Não, o Cara, Brasil foi construído também com a própria riqueza, né? mas é óbvio. Agora, muito recentemente, está a correr para aí uma postagem que eu já vi várias pessoas a fazer isso. Tanto brasileiros como portugueses, em tipo videozinho de Instagram. Já vi tanto brasileiro como português a vir com a história de que o governo brasileiro agora É o que já está aqui. roubou em 20 anos. Exatamente, o Pedro Almeida está a falar isso. Exatamente. Exatamente. Mas isso é É real, cara. Isso é importante real. saber. Hã? O quê? Estou a dizer isto é que as pessoas têm que saber. Para Isso é terem real. a É real. noção. O que estes ladrões que estão no poder agora, que são ladrões mesmo, eu não estou a falar por oposição política, estou a falar a realidade social. Mais uma vez, já disse isso antes e digo outra vez. Os ladrões que estão no poder, que são ladrões, eles já roubaram muito mais em 20 anos que eles estão aí no poder, ou algo parecido com isso. São pai 20 anos, 20 e poucos anos. Já roubaram muito mais do que os 500 anos do Império Português aqui, cara. É Olha muito aqui louco isso. Até porque, assim, a cobrança que eles faziam lá era o quinto era o chamado quinto dos infernos, que era os 20% do ouro, que era o imposto, 20% do ouro ia para Portugal. O resto ficava aqui. Ou seja, tu tinhas 80 aqui e 20 lá. 20 ia para ir para Portugal e 80 ficava aqui no Brasil. Neste momento, os caras eles roubam muito mais, cara. Muito exatamente. mais. Não tem nem comparação, cara. Não tem nem comparação. Olha, comenta aqui o que o Luís Santos diz. O 25 de Abril acabou com o Quinto Império. Então, eu acho que o Quinto Império está adormecido, né? Está adormecido. E, Também a, e, acho. a, e eu acho que a conjugação, porque é assim, da mesma maneira que houve uma separação artificial ali no início do século XIX, entre Brasil e Portugal, foi uma separação artificial. Foi uma Isso coisa é um política. ponto. Foi uma coisa política. Porque, porque assim, na verdade é o mesmo povo, cara. É o mesmo povo. E esta história que está a acontecer agora de Portugal estar a ser colonizado pelos brasileiros, eu acho, Exatamente. eu acho que as pessoas têm que deixar de olhar para isso num prisma negativo e perceber que isso é positivo até nesse aspecto do Quinto Império, Mas que espera, é o nosso povo, como se o nosso povo estivesse a voltar. sim, Temos que começar a exato. olhar nessa perspectiva. Deixa-me só fazer um comentário importante que é assim. Eu concordo contigo, mas temos que separar o trigo do joio, não é? Porque quando vem
Porque não é só, digamos, uma alta cultura que está a vir influenciar Portugal, como, aliás, o que eu estou a fazer é graças a brasileiros. Eu só despertei para a realidade da atualidade graças ao trabalho dos brasileiros, como o Olavo de Carvalho, como o Brasil Paralelo, etc, etc. Exatamente. Muito bem. Tanto como está a vir uma alta cultura, ou uma possibilidade de alta cultura a partir do Brasil, também está a vir muito lixo. Eu não sei se me estás a ouvir porque tu congelaste aí. Estou Está a vir muito lixo. E, por exemplo, tu vês, as crianças, isto já há muitas queixas, que as crianças portuguesas, pronto, os pais queixam-se que elas começam a falar brasileiro, mas para mim não é esse o problema. O problema é que elas veem Filipe Neto, dançam os funks nas creches portuguesas, estás a perceber? Ou seja, sim, ok, estamos a ser colonizados de certa forma, mas está a vir o lixo também, portanto, também é preciso calma lá, né? Sim. Que Portugal é o nosso. Mas é assim, o meu comentário sobre essa questão que estás a levantar agora é que é assim, é inevitável esse pacote negativo, essas maçãs podres são inevitáveis no processo, até porque se nós fôssemos exportar de qualquer país, qualquer coisa agora, está cheio de maçã podre. Está cheio. Pois. Porquê? Voltamos ao tema de onde começamos a conversa, que é 3 projetos de dominação global, que é comunismo, globalismo e islamismo. Esse lixo, essas maçãs podres, fazem parte do comunismo e do globalismo. É parte intrínseca disso. Então, essa decadência civilizacional é o produto basicamente desses dois projetos que conseguiram fazer as lavagens cerebrais profundas já em várias gerações. Por isso é que está tão complicado agora, porque foram várias gerações. Digamos que a primeira foi os meus pais, não é? E eu fui a segundo. E eu só acordei aos 50 e tal anos. E acordei porquê? Porque de repente começou a acontecer umas coisas que era demais. Como é que é possível estar a acontecer isso? E aí acordei pela uma sacudida impressionante, não é? Senão estaria a dormir como sempre dormi a vida inteira. Ainda estaria enganado se não tivesse acontecido essas sacudidas, não é? E tu também, tu sabes disso, não é? Porque tu até te lembras quando eu fui sacudido, de repente, os meus amigos aí em Portugal pensaram, pô, agora o Carlos é fascista? Como assim? Ainda há gente que pensa isso. Mas foi muito importante porque eu lembro-me que realmente nós aqui em Portugal, não é, começamos a ver-te a falar do Bolsonaro e como se o Bolsonaro fosse uma coisa boa e nós aqui só tínhamos a notícia de que o Bolsonaro era a raiz de todos os males, não é? Então, mas foi isso que aconteceu aqui comigo. Estranho, não é? Como eu era, tu sabes que eu sempre fui desinteressado em política, nunca me liguei em política, né? Sempre era aquele chavão, é tudo o mesmo, são todos iguais. Exatamente. Então nunca quis saber, né? Aliás, acho que só votei 2 ou 3 vezes na minha vida, acho eu, aí em Portugal. E para mim foi isso, foi de repente começar a ver ali em 2017, comecei a ver a imprensa. Temos a terceira participante agora. Temos a terceira participante. Olha aqui, vai fazer um desenho, vai. Deixa eu fazer um desenho, amor. Então faz aqui um desenho, pronto. Continua, desculpa. Então, para mim, o choque foi esse. Como eu não ligava para a política, eu comecei a ver as notícias na Globolixo. Na Globolixo, para mim ainda não era Globolixo naquela época. Sim. Todos os dias a falar, não era só a Globolixo, era também toda a imprensa, todos os dias a falarem de Bolsonaro. Todos os dias. E eu nem não sabia quem era a pessoa, né? Só fiquei a pensar assim, meu Deus, esse cara aí deve ser a maior bosta da humanidade. Desculpem a expressão, não sei se está mal ouvido, mas esse gajo aí deve ser um lixo da humanidade, meu Deus. As coisas, é racista, é misógino, é homofóbico.
Que mais? Eita, nem sei, é taxista, é ciclista, é taxidermista, lá como é que se chama? Taxidermista. É tudo que é isto, o cara era. Então eu pensei assim, meu Deus, esse é um fenómeno. Deixa-me ver quem é esse nojo. Quem é esse nojo desse Bolsonaro? Deixa eu ver quem é. E comecei era o misógino. Né? Fui estudar o misógino. E o vídeo que tinha estabelecido que Bolsonaro era misógino. Qual era o vídeo? Era Bolsonaro com uma deputada de esquerda, tá? Uma deputada de esquerda, que é a Maria do Rosário, e um episódio que tinha acontecido uns anos atrás, e que era o Bolsonaro a dizer assim, a Maria do Rosário, a deputada de esquerda, a ameaçar de dar uma do Bolsonaro, e o Bolsonaro assim, ora dá. E ela, mas que é isto? Mas que é isto? Mas que é isto? Ela toda histérica, né? E a cena era essa, tipo assim, ora dá. E ela, mas que é isto? Mas que é isto? Não sei o quê, aos gritos, aos guinchos, não sei o quê. E a cena era essa. Então, o Bolsonaro era misógino porque tratou a deputada de esquerda daquela maneira. Eu depois quando eu fui ver o que é que se tratava, o que é que era a cena era o seguinte. Tinha havido um Champinha, acho que era Champinha, que era um bandido eu acho que ele não tinha mais do que 20 anos, algo assim, não sei. Que ele tinha atacado um par de namorados e ele tinha assassinado o namorado, que eram jovens. Acho que os namorados tinham, não sei se tinham 17, 18 anos, por aí, eram bem jovens. Ele tinha assassinado o namorado, né? Tinham-os apanhado num lugar lá, assassinou o rapaz, e a ela ficou 5 dias a estuprá-la. Tá? Ficou 5 dias a estuprá-la. Até que finalmente matou-a. Tá? Então, nessa situação, o Bolsonaro estava a dizer assim: esta história tem que acabar, essas pessoas têm que se deixar de serem soltas, têm que levar uma pena, uma condenação muito maior do que se dá, sem benefícios ao longo dos anos, tem que ficar preso na cadeia por muitos anos, porque este cara é louco, é um psicopata, é capaz de matar e estuprar, sei o quê. Não se pode ter estas pessoas na rua, soltas. E a deputada de esquerda, mulher, estava a defender o cara que matou e estuprou. É outra vez então, a mesma doença, uma dissonância dos esquerdistas a defender o Islão. Não, o cara é doente, tem que ser recuperado para a sociedade, não sei o quê. Aquela onda, né? Ou seja, pois. O que o Bolsonaro estava a fazer, estava a proteger as mulheres. Exato. E ela estava a desproteger as mulheres. E, no entanto, qual era a conclusão da imprensa? Bolsonaro é misógino. Pois. É machista. E eu aí, para mim, já foi assim, o que é que aconteceu aqui? Não estava a ter sentido. Como é que é? E aí é que eu comecei a ver. Depois fui ver o Bolsonaro racista. A mesma história, não tinha nada a ver. Fui ver o Bolsonaro não sei o quê, o Bolsonaro taxista, o Bolsonaro ciclista, não sei o quê, não sei o que mais. Quando eu dei por ela, o Bolsonaro era um cara maravilhoso. Era um cara boa gente, um cara com o coração na boca, um cara coração enorme, um cara que sai à rua, todo mundo vai falar com ele, ele fala com toda a gente, um cara de boa índole, um cara com caráter, com palavra, com honra, que nunca, em 28 anos, Francisca, o Bolsonaro, isto é documentado, tá? Isso não é inventado, não é exagero o que eu vou falar, é documentado. Em 28 anos de Congresso, o Bolsonaro foi o único deputado que não roubou. Todos os outros roubaram. E estamos a falar de 513 deputados
e 81 senadores. Esse é o Congresso do Brasil. Todos têm episódios de corrupção. Todos têm episódios de corrupção. Bolsonaro era o único. O próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, quando houve ali uns julgamentos lá atrás, de Lava Jato, não sei o que, aquelas coisas todas lá atrás, estavam a dizer, pô, cara, o Bolsonaro é o único que não aceitou nunca uma, como é que eles chamam? Eles chamam propina aqui. Uma suborno. O único deputado que não aceitou um suborno, cara. Em 28 anos, no meio de 513 deputados e 81 senadores. Agora vou incendiar isto ainda mais. É como falam do Salazar, né? Que até o próprio Mário Soares dizia que o Salazar nunca roubou um tostão. Eu vi esse. Não vamos falar sobre isto. Não vamos falar sobre isto. Eu vi esse. Mas assim, vamos salvaguardar as distâncias, porque assim, o Salazar foi um personagem, uma pessoa que ainda foi capaz de prender pessoas e torturar pessoas e essa coisa toda. O Bolsonaro nunca fez isso, cara. O Bolsonaro é um verdadeiro democrata. Ele é o verdadeiro democrata. E os 4 anos que ele esteve no poder provaram isso. Provaram isso, os 4 anos que ele esteve no poder. Ele foi o verdadeiro democrata até ao fim. E a minha neta sueca. Ela está a dizer o avô Carlos. Nórdica. Já reconheceu o avô Carlos? Bonitinho. Já. É o que eu digo, ela sai ao avô. Ela sai ao avô. Deixa-me dizer isto em público. Ela sai ao avô. Sim, loira de olhos azuis, tal como tu. Loira, olho azul. Cara chapada. Olha, vou ter que encaminhar para o encerramento porque estou cheia de fome, ainda não almoço. Mas alguma mensagem que queiras deixar sobre o tema? Voltando assim para fechar. Isto tem que ser denunciado. Nós realmente não fomos divagando aqui um pouco, né? Fomos dissertando para outras áreas, mas era importante sempre voltarmos aqui a ter mais algumas conversas, não é? Porque isso tem que ser denunciado. Porque nós temos direito a ser livres. O maior anseio das nossas almas é ser livres. E com esses 3 amiguinhos aí, que é comunismo, globalismo e islamismo, estamos, como se diz no Brasil, ferrados. É assim que se diz no Brasil. Estamos ferrados. Portugal não é bem assim, mas também não vou dizer. Nós aqui já misturamos a palavra, já dizemos, não vou dizer também. Mas é isso, temos que agir e eu estou confiante que as coisas vão acontecer graças ao Trump. Quem diria que um palhaço toda a gente dizia, é o homem laranja, palhaço, não sei o quê, afinal vai-se a mostrar, mais uma vez, aquele paradoxo, não é? Afinal, o palhaço, é o único, é o cara que está com coragem, porque ele tem o mundo inteiro contra ele. É preciso ter coragem, cara. É preciso ter coragem. Eu tenho o meu aplauso e a minha gratidão, porque neste momento, a única esperança do Brasil é o Trump, neste momento. Quem diz Trump diz Rubio, diz aquela gente ali, cara, graças a Deus estão aí segurando as contas, porque se dependesse do Congresso, aqui, já podíamos ir, estávamos todos presos. O país inteiro. Que é a verdade agora, né? A verdade é essa agora. Mas vai mudar, graças a Deus. Eu também acredito que sim. É isso aí, então, filhote. Quero dizer que os links para as nossas redes sociais, tanto minhas quanto do Carlos, estão na descrição deste vídeo. Os nossos livros também estão na descrição deste vídeo. Por isso, se tiverem interesse, podem aceder a partir de lá. Nós vamos fazer isto mais vezes, né? Deixa-me só dizer uma coisa, para que as pessoas entendam. Se houver brasileiros que vão ver este vídeo, tu falaste aceder, para um brasileiro acessar. Pronto, acessar. Aceder, no Brasil não sabem o que é aceder. Mas eles não sabem o que quer dizer aceder? Não, essa palavra não existe aqui. Não, okay. Não.
Se quiserem acessar e aceder, dependendo da... Exatamente. Pronto. E é isto. E fiquem bem. Não sei se me falta dizer mais alguma coisa. Que isto já está aqui uma confusão aqui atrás, portanto eu vou ter que... Eu tenho uma contagem que vou ter que... Fiquem com Queres Deus mais todos. alguma coisa? Beijos e abraços e fiquem com Deus Deus. todos. Tchau. Beijinhos. Beijos.